Beleza. Voltamos aqui. Gabriel, Daniele, Jéssica, Adri, pessoal retornando. Miranda, Ulisseia, já está esperando só o Ítalo retornar aqui e a gente já vai finalizar aí. O Ítalo inicia, engata a primeira e não tem fim, Ítalo, né? Mas é bom demais. Esse cara sabe muito mesmo. Aí, agora Aê! sim, agora respira, toma um copo d'água Ah, que legal. Vou até e falar vai mais um embora. pouquinho do vestibular, hein? Agora você me Agora aguenta. vai embora. Legal, só esperar um pouquinho o pessoal tá entrando aí, só para vocês não perderem a continuidade, pessoal. Legal, muito bacana, tá? Muito obrigado por todos por acompanhar aí, A- pra... a- Agora você acha que vai ser suficiente 2 horas de aula de vestibular no curso de Posturologia Integrada? Não vai precisar. Rapaz do céu. Não, mas essa aula do seu vestibular vai ser uma coisa muito legal, pessoal. É de verdade, tá um material incrível. Posso dar um spoilerzinho, Christopher? Ah, vai lá, vai lá. Ah, legal. Quem aqui trabalha ou já teve contato com pacientes vestibulopatas, né? Ou seja, qualquer paciente com tontura, vertigem, labirintite, provavelmente já ouviu falar ou já leu em literaturas que 80% em média dos pacientes com queixas de tonturas e vertigens são caracterizados por VPPBs. Tá? E vocês vão aprender a tratar essa tal da VPPB, que são os cristalzinhos fora do lugar. Então vocês vão aprender na aula de vestibular como como avaliar, claro, como entender tudo isso, como chegar a ponto de avaliar, diagnosticar e tratar com uma manobra específica e reposicionar esse Olha cristalzinho no só. local. Gente, é uma ferramenta incrível, é muito legal e é muito gratificante, porque muitas vezes a gente pega pacientes aí que tem labirintite, que tem vertigem há anos, toma labirinto, toma Uhum. beta-bloqueador de cálcio, toma N remédios, e quando você vai e faz uma técnica de 5 a 10 minutos, gente, É é rápido. 5 a 10 minutos, é 10 minutos você trata o paciente, manda ele embora, tranquilo, dali 3 dias, quando o sistema dele já se organizou, tudo mais, eu tenho certeza que ele vai te dar um feedback fantástico e você vai ter mudado a vida de muitas pessoas. Então, isso é um ponto que eu falo que é o ápice ali dentro do nosso aprendizado do sistema vestibular, porque é o que faz a diferença na clínica, tá? E vocês vão ver que eu tenho certeza que todos vocês vão aprender a fazer isso de uma forma bem eficaz e de uma forma segura e tranquila. Eu só vou desligar a câmera quando todos vocês falar que aprenderam de uma forma bem tranquila, que vão no outro dia Gente, aplicar isso de uma forma bem vai legal mesmo, tá? ser uma maratona. Preparem-se. Olha, botem café, Gatorade, energético, porque essa Isso. aula vai começar às 8 horas, ela vai terminar meia-noite. Então, até a marmita, vocês deixem a jeito aí. Ah, obrigado, Cris. Legal. Não, eu prometo, eu só prometo que você. Não, não, mas fenomenal. É, Não, mas vai ser Agora, show. Legal. Pessoal, ó, só falando do labirinto, né, dessa evolução aí, desses hominídeos e tudo mais, então a gente fala do sistema vestibular por quê? Qual que é o grande desenvolvimento disso? Antes eu tinha a percepção, né, do meu tato, né, do meu sistema proprioceptivo, de uma forma que ele ia informar para o meu corpo muito da minha verticalidade. Eu subia nas coisas, eu descia, né, eu tinha sensações de tatos epicríticos grossos, finos, enfim. Agora esse ser, ele tem o peso dele sobre os pés. Então isso tem que ser calculado por esse sistema. Ele tem uma distribuição de massa, ele tem uma gravidade sobre ele agora. Então tudo isso vai fazendo com que áreas cerebrais, áreas do nosso sistema nervoso central se desenvolva para que sensores como nossos pés, como nossos olhos, que agora olha a horizontalidade daquela savana que precisa ver numa linha mais longa. O nosso labirinto agora, nós temos os canais semicirculares, nós temos órgãos como o sacro e o triclo que vão dar aceleração para a gente, tanto linear como vertical. Então nós temos agora um sistema para que esse homem corra, para que esse homem lute, para que esse homem sobreviva de uma forma bípede. Então eu falo que o sistema vestibular foi a cerejinha de tudo isso para que
todo esse sistema funcional, fala brincando que é igual um carro, você pode ter uma Ferrari, pode ter um baita de um carro, o melhor carro e mais rápido do mundo. Se você tirar o amortecedor dele, a primeira curva, você vai embora. Então não tem, você tem que ter estabilidade, não importa se o motor é bom, não importa se a lataria é boa, não importa se é novo, se é velho, nós precisamos ser estáveis, nós precisamos ser equilibrados em todos os sentidos, tá? Então a gente fala muito do equilíbrio. Vamos lá voltar então ao nosso assunto aqui. Vestibular e vamos andando. Outra necessidade, é claro que eu não poderia deixar de fora, e o pessoal tá afiadaço, Christopher. Achei incrível a abertura e o conhecimento que essa turma nossa tem em relação aos fatores psicoemocionais. É incrível, incrível, incrível. Eu fiquei fascinado. Estão todos de parabéns, pessoal. Então, esse ser agora é todo adaptado, sobrevivendo a esse novo mundo, ele também teve que se desenvolver em fator de comunicação, em organização, grupos, né, famílias, comunidades. Agora nós temos também os animais que são domesticados, né, na época lobos, que depois foram virando os cachorros, e hoje em dia nós temos cachorro, gato e tudo mais. Então nós temos toda essa evolução psicoemocional e comportamental que aqui daria muito, muito pano para manga. Tá? Vou até pular esse slide, senão eu vou ficar falando até amanhã. Evidências paleontológicas, né? Fósseis e pistas, um pouquinho da beleza aí dessa história da paleontologia ou da antropaleontologia, que estuda realmente o desenvolvimento dos seres, dos nossos familiares e até chegar no humano que nós somos hoje, tá? Então nós temos fósseis e pistas, aqui um resuminho, pessoal, se estiver um pouquinho ruim, vai desculpando, porque vocês vão ter esse slide, vai ficar mais fácil de vocês ler. Mas nós temos uma série de figuras. Eu até pedi para uma professora de biologia minha, que eu tenho amizade com ela, para ela me falar como que soletrava, né, como falava esses nomes, se existia uma forma certa de falar, né, Sahelanthropus cadensis, né? Cadensis, né? Sahelanthropus cadensis. Então, assim, ela falou alguns nomes, ela falou que já ouviu, lê, mas não existiu alguém que falou realmente o nome correto para ela. Então, eu também fiquei na dúvida, estava desculpando a pronúncia desses nomes, mas o que nós temos é o Sahelanthropus cadensis, que seria o primeiro fóssil, digamos assim, o fóssil mais antigo que remete a um ancestral nosso. Então esse hominídeo, né, os restos desses hominídeos que foram encontrados, ele é datado com 7 milhões de anos atrás. Então ele é considerado o mais antigo representante da humanidade moderna, né? Ele é muito próximo aos chimpanzés, né? Os antepassados comuns nossos ali, e foi descoberto os fósseis, né, algumas estruturas desse ser, em 2001, no deserto de Saara. Ele tem muitas características primitivas, tá? Uma pequena caixa craniana, mas por outro lado, tá, uma coisa que é muito legal é que o sistema dentário, né, as estruturas dentárias desse hominídeo já era muito próximo dos hominídeos mais modernos. Então eles já perceberam já que por mais que muitas coisas eram diferentes, que iam se evoluir, nas características de alimentação, né, de morder ali, a característica da mordida, já era um fator muito desenvolvido já naqueles animais. Esse hominídeo tinha o forame magno, tá? Então isso já é muito legal, se nós pensarmos a nível de desenvolvimento craniano, né? O orifício onde encaixa a coluna vertebral, entre outras estruturas que passam ali. Prometo que eu não vou demorar. Deixa eu passar aqui, que tem bastante personagens aí. O Horiotugenensis, que nós falamos antes, lá no comecinho, né? Foi encontrado no Quênia. Eles encontraram primeiro um fêmur esquerdo perfeitamente conservado, tá? Então isso foi muito legal. Um daqueles fêmurs que vocês viram lá, que vocês vão ter o slide, é dele, tá? Então isso é muito legal, porque a partir disso eles conseguiram ver tudo aquilo que nós falamos, onde que se inseriam os ossos, os músculos, né? A musculatura. Então, através das alterações, das ranhuras nesses ossos, eles conseguiram identificar todos esses processos. A inclinação do colo do fêmur, que já se formava uma angulação, então eles já percebiam que esse hominídeo ele já começava a ter uma mudança estrutural, morfológica para conquistar uma bipedia, e esse já é datado com 6 milhões de anos atrás, tá? Então ele já é um pouquinho mais recente do que o anterior. Então ele já tinha algumas estruturas que já capacitava ele a ter uma bipedia, talvez não funcional, isso não tem como a gente saber, né? São só especulações, a gente não sabe como ele andaria, mas em alguns pontos ele conseguiria se manter bípede por algum tempo ou em alguma atividade, assim como os macacos fazem de vez em quando, ou os ursos, entre outros animais. Pelo comprimento dos ossos, né, eles calculam que esse hominídeo já era do tamanho de um chimpanzé,
E os dentes, aí sim as estruturas da mandíbula desse hominídeo, segundo Pickford, né, que é um dos paleontologistas famosos, eles remetem diretamente agora ao homem moderno. Então, se nós pensarmos no sistema dentoclusal, no sistema dentário, né, desse hominídeo de 7 milhões de anos atrás, já era muito parecido, se não praticamente igual ao que a gente encontra hoje no homem de hoje em dia. Pequenos caninos, né, molares completos, então eles já tinham toda a dentição muito próxima a nós. Aqui o fêmur que eu tinha mostrado antes, que vocês vão conseguir comparar ali, então o A é do chimpanzé, e o B ali já é desse hominídeo, tá? Vocês vão perceber que entre o chimpanzé e esse hominídeo Horrorium tugenes, ele já tem uma diferença maior em relação às estruturas do fêmur. Falando um pouco de evolução, né, o paleontólogo Brian, ele fala que nós estamos vendo aqui, né, de tudo isso que a gente está falando, de tudo isso que a gente vem mostrando, é uma adaptação muito bem sucedida, eu gostei muito dessa classificação que ele colocou, para o andar bípede. Ele fala que é tão bem sucedida que persistiu durante milhões de anos e nós continuamos com ela até hoje, né? Apesar de nós falamos da necessidade de evolução, né, que nós já percebemos nas posturas, né, o homem, igual a gente vê aquele desenho, né, ele vai ficando bípede, ereto, e depois a gente vê essas brincadeiras, né? O homem já ficando flexionado e ficando em frente ao computador. Então toda essa necessidade ambiental nossa também está sendo impactada até hoje, mas é igual ele fala, foi tão bem sucedida essa adaptação que até hoje nós permanecemos evoluindo em relação a isso. Então nós temos músculos que até hoje estão em evolução, né? O terceiro fibular, entre outros músculos que algumas pessoas têm, outras não têm, algumas estruturas que uma pessoa tem, outra não tem, o terceiro molar dos dentes. Então nós temos várias alterações que ainda estão em evolução, em adaptação para nós até hoje. O que é certo, porém, ele ainda continua, é que o pescoço do fêmur, né, a cabeça e o pescoço do fêmur ali, eram mais comprido que o nosso, deles era mais comprido que o nosso. E é uma característica que ajudava a dar apoio aos músculos que saíam do quadril e mantinham a postura deles durante o andar bípede, explica o pesquisador americano. Então, isso naquele momento, naquela época, existia essa necessidade desse fêmur com o colo mais alongado. Agora, conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos mudando nossas atividades, nós vamos ter também essa diminuição dessa estrutura até a adaptação perfeita para que aquela inserção do glúteo chegue até a posição que realmente ela precisa para dar a estabilidade para esse ser. Aqui o pé que a gente tinha mostrado antes, também desse hominídeo. E daí nós andamos um pouquinho, mais alguns milhões de anos depois. Aqui nós temos dois. Ardipithecus ramidus e Ardipithecus ramidus cadaba, que são, na verdade, próximos, são de famílias próximas, tá? O primeiro é um hominídeo datado há mais ou menos 4 milhões e meio de anos atrás, tá? Foi descoberto na Etiópia e foi encontrado vários ossos dessa espécie, né? Foram 17 ossos que encontraram, dentre eles mandíbulas, dentes, fragmentos de crânio, ossos, braço esquerdo de um indivíduo. E todas as análises que eles fizeram levaram a algumas conclusões. Eles falam que não pode ser comprovado o bipedalismo, segundo não pode ser comprovado o bipedalismo quando eles viviam em florestas. Então eles falam que aquele animal só começou a andar de forma bípede conforme foi diminuindo a vegetação, foi mudando a vegetação. Comprovando mais uma vez, ou dando mais uma salpicada, né, nas teorias que a gente falou antes, da mudança da vegetação e mudança climática, levando à necessidade do bipedismo do ser de hoje. Esse ancestral não é o ancestral dos hominídeos, esse primeiro, né? Nós falamos que ele é mais ligado à linhagem dos chimpanzés. E o segundo os fragmentos já foi descoberto um pouquinho mais recente. A gente fala que essa área da antropologia, cada dia se renova, cada dia muitas teorias caem por terra, outras novas são criadas, a cada descobrimento, a cada fóssil encontrado, muitas histórias mudam, muitas teorias mudam. Então isso é muito legal. Então esses fragmentos que foram encontrados já do Ardipithecus ramidus cadaba, eles já são mais próximos realmente dos hominídeos e das famílias que nós temos de hoje em dia, diferente dos ramídeos normais, que já são diferentes dos chimpanzés. Australopithecus anamensis, esse aqui a gente já começa a chegar mais próximo realmente do que a gente tem hoje, tá? Então os fósseis foram encontrados 21 fósseis desse Australopithecus, incluindo mandíbulas,
superiores e inferiores, fragmentos cranianos, partes dos membros superiores e inferiores, pernas, tíbias, e foi já datado em 4 milhões de anos já. Nós não temos foto desses, desses personagens, infelizmente, nós temos um desenho mais próximo deles, né? Todos eles são muito genéricos, né, digamos assim, mas a dentição dele parece menos com a de um macaco do que do Ramidos. Então esse já tinha o esmalte dos dentes mais espesso, nos molares, nos caninos, e os caninos deles já eram relativamente maiores, já eram grandes. Antes os desenvolvimentos dos caninos eram um pouquinho menores, depois eles foram se desenvolvendo e crescendo. A tíbia, né, que foi estudada também dos aferentes, eles já calculava pela tíbia, né, desses animais, eles já calculavam já um peso também desses indivíduos, que chegava a 46 a 55 quilogramas. Tinha postura e locomoção bípede, aí através desses ossos eles já têm a comprovação, eles já têm a certeza através dessas estruturas encontradas, desses 21 fragmentos fósseis aí encontrados, eles já têm a certeza que esse Australopithecus já andava com uma postura e uma locomoção bípede funcional. A descoberta dessa espécie já deu um empurrão, deu um boom na origem do bipedalismo, né, por meio de milhões de anos. Isso é muito legal, porque esse Australopithecus anamenensis, ele é um dos familiares, né, dos antepassados da Lucy. Eu até ia acrescentar aqui um pouquinho a história da Lucy, eu peguei a matéria da Isto mas eu vou passar para você enviar para o pessoal, tá, Christopher? Que é muito bacana, quando foi descoberto como eles chegaram no início, né, da criação e tudo mais da Lucy. É muito legal a teoria, tá? E a análise, né, desse hominídeo que eles chamaram de Lucy, que seria ali o primato antecessor da gente, o mais próximo. Australopithecus afarensis, desculpa, já seria posterior, né, um pouquinho mais antigo. Só para a gente não se delongar muito, Cris, eu vou passar porque tem bastante carinha aqui, tá? Sim. Esses resumos a gente deixa o pessoal vocês vão ter tudo, ler, vocês vão ter tudo aqui, tá? Uma coisa bacana aqui, né, dos aferenses, né, que de repente seria legal a gente falar agora, que apesar de possuir a postura bípede ali como um humano moderno, eles tinham braços longos, né? Então ainda existia uma necessidade biológica desses animais terem alcances longos, alcances altos, né? Muitas vezes agora eles estão bípedes, mas eles ainda não tinham que pegar frutas, eles ainda não tinham que se agarrar em galhos. Então existia ali nós poderíamos chamar de uma função dupla, né, digamos assim. Esse animal que estava em bípede, ele ainda tinha traços, ainda tinha resquícios de uma necessidade também dos membros superiores mais desenvolvidos. A relação do osso do braço superior, né, colocou um braço superior, acho que eu coloquei errado aqui. A relação do húmero com o fêmur, né, na frente, está visualmente igual ao do chimpanzé. Então a proporção do húmero e do fêmur seria a mesma do chimpanzé e do humano moderno. Por isso que a gente fala que já dentro da família ali dos Australopithecus já seria um que se aproxima muito da gente, já chegaria mais perto. Deixa eu só pular aqui para a gente não delongar muito. E aqui nós continuamos evoluindo, tá? Depois nós temos os Australopithecus africanos, Australopithecus etiópicos, Australopithecus boices, Australopithecus robustos, Australopithecus garg, até nós chegarmos no Homo sapiens, tá? Até nós chegarmos realmente nas entranhas do que seria o mais próximo do que a gente é hoje. E eu sempre pergunto, né? Eu falo, será que nós somos o topo da evolução, como nós falamos, né? E o que há de vir ainda? O que está para acontecer? Qual é a próxima evolução nossa, da nossa espécie? É uma evolução diária? É uma evolução sazonal? É uma evolução contínua? Nós estamos evoluindo ou estamos retroagindo na evolução? Em que ponto que nós estamos nesse momento, né? Então isso é muito legal de deixar essa questãozinha, né? Deixar essa faísquinha para nós pensarmos na evolução, não como uma história que vem e se acaba aqui, ou como uma história que nós estamos contando para chegar no
topo que seria nós hoje. Nós somos só um processo dentro dessa enorme evolução que vai se passar por a gente. Provavelmente, muito lá na frente, alguém vai estar estudando nossos fósseis também e tentando imaginar como que nós conversarmos, como nós andarmos, como nós nos comunicarmos, como nós fazíamos lives aqui, né? Então, tudo isso é muito bacana para abrir a cabeça da gente, pessoal. Então, quando eu conversei com o Christopher a respeito desse assunto, né? Falei do livro que eu tinha gostado tanto, nós conversamos sobre essa formação das cadeias musculares, de tudo isso. É muito legal porque isso daqui seria a base para agora sim esse indivíduo com esse sistema vestibular, com essas estruturas adaptadas para dar o suporte, para dar função, para dar sustentabilidade, para dar vida, função, sobrevivência a esse ser. E igual eu falo, não é esse ser, porque o que importa para a natureza não é ele, e sim a espécie, a continuidade, né? A reprodução, a perpetuação da espécie. Assim como várias plantas, né? A gente vê ali que às vezes uma florzinha de nada solta várias sementes, né? Para aquilo ali cair no chão e dar uma continuidade à espécie. Assim somos nós também. Então a preocupação da natureza realmente é a perpetuação da espécie, e ela vai fazer de tudo para que morfologicamente, para que estruturalmente a gente se adapte a esses ambientes, a esse universo que a gente vive, pessoal. Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Trazer esse gostinho um pouco da paleontologia, deixar de dica para vocês, ler esses livros que eu citei para vocês, tá? É muito fantástico, é uma coisa muito gostosa, e tudo isso parece que está tão distante, mas está muito próximo do que é posturologia nossa hoje em dia, tá? Então a partir daí a gente começa a entender por que que um músculo se insere em tal lugar, por que aquele osso é assim, por que aquele osso é mais curvado, por que aquele osso é mais grosso aqui, mais fino aqui, depois engrossa de novo, por que que o rádio roda sobre a una, por que que isso... Então isso é muito legal, nós entendemos a biomecânica, entendemos o sistema tônico postural, não só numa forma avaliativa, não só numa forma de intervenção, mas também de uma forma contemplativa, nós entendemos o porquê que aquelas estruturas estão daquela forma e o porquê que aquela estrutura não está funcional naquele paciente nosso. Então nós temos que pensar naquele paciente não só como um homem moderno, não só como um homem completo, não só como um indivíduo perfeito, nós temos que pensar nas necessidades também básicas, nas necessidades ancestrais daquele indivíduo. Quando nós falamos de reflexo, né, na formação dos reflexos ou na maturação dos reflexos, nós temos que pensar como que aquele indivíduo, quando era criança, quando ele engatinhava, como é que foi os reflexos dele? Será que ele pulou alguma fase do desenvolvimento? Será que todos os núcleos cerebrais dele foi todos maturados, desenvolvidos de uma forma correta? Será que toda a evolução adaptativa desse ser, desde quando ele nasceu até os 30, 40, 50 anos, foi de uma forma correta? Então isso é muito legal, porque a evolução não é só histórica, a nossa evolução começa e continua a partir do momento que a gente nasce e quando a gente anda, não só igual a gente fala em bipedia ali, mas em todos os sentidos, tá? Tanto psicoemocional, social, então a evolução é sempre contínua. Então nós estamos trazendo isso aqui hoje para nós todos evoluirmos, tá? Eu falo pro Cristo que a gente sempre aprende com vocês, então nós estamos sempre evoluindo também quando nós trazemos o assunto, quando nós pesquisamos, quando nós buscamos. Isso aqui é só um resuminho, mas por trás disso a gente se badernou, foi atrás de várias coisas, folheou tudo mais, e tem muita coisa ainda após isso, tá, pessoal? Então estudem as cadeias musculares, observem sempre, eu gosto muito de livros de anatomia por causa disso, você olha a peça, a estrutura, puxa, por que isso daqui tem uma ranhura aqui? Por que isso daqui existe um ossículo que se comunica com tal? Por que essa articulação, por exemplo, é uma articulação glifóide, não uma articulação X? Então, assim, por que esse organismo se estruturou? Então, isso é muito legal, pessoal, fica mais gostoso para a gente trabalhar, fica mais bonito, e quando a gente toca, a gente trabalha aquele ser humano, é incrível a gente entender para chegar naquela máquina que nós somos hoje, para chegar naquele ser, existiu toda essa história por trás que esses hominídeos, né, que nós devemos aí um respeito, um carinho tão grande a eles, né, nós devemos até agradecer por eles terem conseguido enfrentar todas essas influências, né, todas essas adversidades que aquele mundo oferecia para eles, para conseguir chegar à nossa bipedia, para nós conseguirmos andar e fazer tudo que nós fazemos hoje, tá? Maravilha, Ítalo. Excelente aula, hein? Imagina, obrigado. Era para ser só uma conversa, segundo ele, uma conversa muito descontraída, muito informal, mas, olha, foi realmente uma grande aula aí para nós. A Dani complementou aqui, e faz todo sentido, né?
do Pessoas também, que com certeza teve uma mudança, né, do quadrúpede para o bípede, com certeza. Tem Então, várias, o quadrado sim. lombar, né, o abdômen tem uma influência muito grande, não só pela estabilização. Então, se nós formos entrarmos realmente na cinemática ali, vixe, a gente iria muito longe. Eu só não entrei na parte muscular realmente para não entrar em cadeias, tudo mais, porque daí não adiantaria a gente falar só do William Pessoas, né? Nós temos que falar de toda uma comunicação, porque ele não vai trabalhar sozinho, né? Então, se nós pensarmos em origem, inserção, tudo mais, quando nós falamos na mudança, na angulação do fêmur, quando nós falamos nessas mudanças de origem e inserção, o Pessoas, é claro que ele vai ter que se adaptar ali também, tanto em origem de inserção, como em função, como também em distensão e nos fatores de distensibilidade desse músculo. Mas perfeito, show de bola. Foi bom ter lembrado e acrescentado que o Pessoas, a gente sabe que é fantástico ali. Tanto que existe depois esse repouso do rim sobre a face do Pessoas, justamente porque nós ficamos bípedes. Por isso que nós falamos que o Pessoas é um músculo tóxico, né? É um músculo que ele se irrita muitas vezes, principalmente quando a pessoa tem alterações renais. Por isso, porque antes, quando nós tínhamos esse processo, as vísceras, na verdade, pela ação da gravidade, ela era se sobreposta sobre o abdômen, né? Ou sobre a face posterior ali. Então, quando nós ficamos agora em pé, agora esse rim se repousa sobre o Pessoas e nós temos o trilho, né, no rim sobre o Pessoas ali. Então, se a gente fosse, daria muito pano pra manga. Mas legal, show de bola. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Ítalo, obrigado não foi uma aula, foi um show aí, com certeza. Imagina, obrigado a vocês. Gratidão aí. Eu tô igual o hominídeo, eu deixei até minha barba grande, que pra vocês ficarem mais familiarizados com o hominídeo, olha lá. Australopithecus Ítalos. A gente tá, vamos dar uma explicação, o pessoal, a gente tá um pouco sumido das lives aqui, porque a gente realmente está muito envolvido agora na formação da posturologia integrada, né, o MPI 2.0, que são aulas semanais que a gente está com uma turma bem bacana. Então também deixar o convite, né, que ainda dá tempo, porque a gente está indo para a quarta aula, né, recém, mas já é bastante também, porque são 10 aulas. Dá tempo, né, de ainda entrar na formação, então as aulas ficam gravadas, são aulas de em torno de 2 horas. Quem ainda quiser entrar agora, ainda dá tempo, e a próxima aula a gente já entra agora, segunda-feira, né, com captor oculomotor, dento oclusal, né, entra com dento oclusal aí, todas as suas correlações aí com postura e correlações que tem com o sistema tônico postural. Então, o convite está feito, gente. Agradeço demais a companhia de vocês. Agradeço também, Ítalo, tua contribuição aqui. Obrigado. Só para lembrar, tá, pessoal? Os 2 livros aí importantes. Legal. Maravilha. E nos vemos aí semana que vem. Se tudo der certo, eu vou tirar um tempinho, vou fazer mais uma live para vocês aí na próxima semana. Valeu? Boa noite aí. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado. Valeu, Christopher. Show de bola. Valeu. Tchau.